Uma semana com apenas um jogo do São Paulo, mas assunto é o que não falta no Papo 10 de hoje. Vamos falar da convocação do Rafael para a seleção brasileira, mais um capítulo na crise do Sub-20 do São Paulo e a situação de Cotia, as atualizações do departamento médico, uma entrevista que o Muricy Ramalho deu para o André Hernan durante essa semana e, obviamente, o jogo São Paulo e Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais no Papo 10 de hoje, depois da vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal da Arquibancada Tricolor. Sem muita enrolação, bora começar falando sobre a convocação do Rafael para a seleção brasileira. Eu acho que esse ponto em específico a gente tem que olhar sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto do jogador. O Rafael a gente sabe que vem sendo, uma peça muito importante para o São Paulo desde que ele chegou. Foi peça fundamental, foi uma peça-chave na conquista da Copa do Brasil. E olhando pelo lado do jogador, é óbvio que é um sonho de qualquer atleta representar a seleção brasileira. Então o Rafael foi convocado agora para ser o terceiro goleiro da seleção no lugar do Ederson, que teve uma lesão. Então, olhando sob a ótica do Rafael, a gente como torcedor e eu como um admirador do Rafael enquanto pessoa, enquanto profissional, obviamente fico muito feliz por ele. Acho que é merecido, acho que ele tem sim que ficar muito contente, é um reconhecimento do trabalho dele e eu tô aqui para aplaudir o Rafael, desejar para ele toda a sorte do mundo, que ele seja muito feliz na seleção brasileira, se precisar jogar, que corresponda e continue fazendo lá o trabalho que ele já faz, a ajuda que ele dá, para o clube do São Paulo desde que ele chegou. Mas tirando isso de lado, a gente não pode olhar só sob a ótica do Rafael. E aí, pensando no clube do São Paulo e em como esse processo acontece, de convocação do Rafael pelo Dorival Júnior, que já é o treinador que saiu do São Paulo ali da forma como aconteceu, eu acho que a gente tem que fazer alguns apontamentos, embora isso, obviamente, não vá mudar nada no que já está decidido. Bom, todo mundo sabe que o Dorival saiu do São Paulo no segundo dia de pré-temporada. Isso causou um prejuízo muito grande, porque agora que o São Paulo parece ter encontrado no Zubeldia aí um ajuste de rota, tá encontrando novamente o caminho, do bom trabalho, do planejamento que foi feito para a temporada, que quase ficou sob risco ali com o trabalho do Carpini e esse tempo todo que foi perdido, Então a gente sabe que o Dorival, é lógico, foi o sonho dele, quis ir muito bem, que tenha muito sucesso na seleção, mas isso prejudicou muito o São Paulo. Depois disso, o Dorival vem pro clube e leva os profissionais importantes do clube para a seleção, analistas de desempenho, de mercado, profissionais chaves ali dentro da gestão do São Paulo e dentro do planejamento. Então é mais um ponto que prejudicou bastante o clube. E agora ele poderia ter tido o mínimo de sensibilidade de entender que ele já tinha prejudicado o São Paulo nessas duas situações, e aí para terceiro goleiro ele vai escolher justamente o goleiro do clube que ele já tinha prejudicado nesse sentido, e em um campeonato em que a CBF não paralisa, que é o Campeonato Brasileiro. Poderia ter convocado um goleiro de outra atuação na Europa, por exemplo, onde os campeonatos não estão acontecendo, mas não, ele leva o Rafael, apesar do mérito do Rafael, ele leva o Rafael para a seleção, para ser o terceiro goleiro. Provavelmente não vai jogar, vai ficar ali só trabalhando nos treinos e ajudando os demais goleiros a fazerem os exercícios, se manterem no ritmo. Ele leva o Rafael e vai desfalcar o São Paulo por cerca de 10 jogos, praticamente um quarto aí do Campeonato Brasileiro, o que obviamente tem um peso muito grande. Então acho que pela situação toda, pelo fato do Dorival ter saído como saiu e ter levado os profissionais do São Paulo para a seleção, gerando mais uma vez um prejuízo, eu acho que para essa posição de terceiro goleiro, em um país que a CBF não paralisa a principal competição nacional, que é o Campeonato Brasileiro, acho que faltou, no mínimo, essa sensibilidade para o Dorival de não prejudicar mais uma vez o São Paulo. E repito, não pelo lado do Rafael, que a gente fica feliz e de fato ele merece, mas olhando pelo lado do clube, acho que a gente pode ser prejudicado e vamos torcer para que o Jandrei supra essa carência do Rafael pelas rodadas do Brasileiro e que o São Paulo não tenha um comprometimento efetivo dos resultados, perdendo o seu goleiro titular e uma das principais peças do elenco. Falando um pouco sobre Cotia, a gente vem falando aqui já em vídeos anteriores, dessa semana a gente teve mais um capítulo nessa crise absurda
que o Sub-20 vem enfrentando, né? Mais uma vez, o sinal de alerta tem que estar muito ligado para o que está acontecendo no Sub-20, para o que está acontecendo em Cotia como um todo, porque, como eu já disse anteriormente, Cotia vem sendo a salvação do São Paulo, tanto financeiramente quanto esportivamente, ao longo de muitos e muitos anos. Então a gente não pode deixar que a nossa base, que sempre foi referência no cenário nacional e até internacional, seja descartada da forma como vem sendo. O São Paulo entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Red Bull Bragantino e perdeu de 6-4. Foi o 8º jogo da competição e o São Paulo já soma 7 derrotas e 1 empate. Ainda não sabe o que é ganhar no Campeonato Brasileiro Sub-20. E aí o placar chama atenção, 6-4, né? Parece mais um jogo de tênis do que um jogo de futebol. O São Paulo tem sim, é verdade, um dos melhores ataques da competição. O Rian Francisco, por exemplo, fez 4 gols nesse jogo, mas não adianta nada se a defesa toma 6, né, que foi o que aconteceu nessa semana. O São Paulo ocupa a vice-lanterna do campeonato por enquanto, com 7 derrotas e 1 empate, e com 30 gols sofridos nesses 8 jogos, tem simplesmente a pior defesa do campeonato. A gente teve a notícia de que a diretoria decidiu pela troca dos treinadores da base, né? Então o Alan Barcelos, que é atualmente o treinador do Sub-17, vai assumir o Sub-20, e o Menta, que estava no Sub-20, volta para o Sub-17. Então, além da chegada do Márcio Araújo como novo coordenador da base, vai ser feita essa troca de treinadores, mas me parece muito pouco pela urgência, né? Pela emergência que a situação pede. Eu acho que está na hora, mais do que na hora, de a diretoria olhar para a Cotia, olhar como vem sendo feita a gestão desde que o Casares assumiu como presidente do clube e, de fato, profissionalizar as categorias de base para que o São Paulo volte a ser referência, volte a ter excelência em Cotia, nas categorias de base como um todo e principalmente no Sub-20, e não fique sucateado como está, né? Muita gente fala de como Cotia vem sendo usado para, de repente, alguns cabides políticos, alguns fins eleitorais por ali. A gente não tem ainda tanta informação em relação a isso. Vamos produzir um material aqui no Arquibancada para tratar detalhadamente desses pontos, mas os resultados do Sub-20 no Campeonato Brasileiro meio que falam por si, né? Não tem como achar que as coisas estão certas lá se o time simplesmente não consegue ganhar. Mais uma vez, são 7 derrotas e 1 empate, 30 gols sofridos nesse campeonato, a pior defesa. Então, mais uma vez, vamos ficar de olho e é nosso papel aqui, principalmente como torcedor, jogar luz em cima desse assunto para que algo seja feito e que Cotia não fique sucateada e descartada, o que seria um prejuízo financeiro e esportivo gigantesco para o São Paulo. Ficar de olho nessa história. Entrando agora em mais um assunto importante que a gente também já vem abordando aqui, que é a questão das lesões no São Paulo, né? Ao longo dos últimos anos, aí todo esse problema que compromete as temporadas do clube. O Muricy Ramalho deu uma entrevista com o André Hernan essa semana, então quem puder confere lá, que é muito legal, e ele traz algumas atualizações sobre essa questão das lesões, né? Como o clube está olhando para isso e a urgência que tem de corrigir esse problema. O Muricy afirma que realmente o Felipe Marques, que já estava no clube, foi promovido para uma posição de coordenador, e a função do Felipe vai ser justamente centralizar todas essas informações relacionadas ao problema de lesão, prevenção e tratamento, etc. O Felipe, segundo o Muricy, ele vai ser o responsável por pegar as informações desde o massagista até o departamento médico, levar isso para a comissão técnica, a fim de que o clube seja gerido nessa área de uma forma bastante homogênea, bastante centralizada na figura do Felipe, até para que ele possa ser também, eventualmente, cobrado pelos resultados. Eu acho que isso é muito importante, porque fica, senão, uma coisa do tipo, o fisiologista está pensando uma coisa, o departamento médico está adotando uma outra estratégia, a nutrição de uma forma diferente, a comissão técnica não recebe essas informações, e aí a gente vem vendo ao longo dos últimos anos como isso não está dando resultado. Então acho legal essa ideia do São Paulo, óbvio que isso tem que ser colocado em prática, tem que ser convertido em resultado prático mesmo, para uma redução do número de lesões, mas achei legal a forma como o Muricy explica isso, não só em relação a essa necessidade de centralização das informações, né, como um todo dentro do clube na figura do Felipe, mas também externamente, né, a forma como o São Paulo vai passar essas informações para o seu torcedor por meio da imprensa
e colocar ali, né, como está a lesão, como está a recuperação do jogador, qual é o prazo de retorno, né, que estágio que ele está de recuperação, se já está em transição ou se ainda está no departamento médico. Isso é muito legal também para a gente saber, porque foi um dos motes de campanha do Casares, né, essa questão da transparência, e infelizmente não é algo que a gente vem tendo esse tipo de informação em relação às lesões. Então, quem tiver oportunidade, acessa aí no YouTube o canal do André Hernan, assiste essa entrevista com o Muricy. Eu também coloquei no meu Twitter lá esse trecho específico que ele fala dessa promoção do Felipe e como ele enxerga a situação, mas achei legal pontuar aqui no vídeo de hoje para que vocês saibam, né? É uma atualização, pelo menos na teoria, o que o São Paulo vem fazendo em relação a esse ponto, e a gente precisa ver se isso vai ser transportado para a prática e o São Paulo, enfim, vai ter uma redução no número de lesões, uma otimização nesse processo que vem prejudicando o clube ao longo dos últimos anos aí, tá bom? Para fechar o vídeo de hoje, vamos então, enfim, falar sobre o jogo entre São Paulo e Águia de Marabá na última quinta-feira, que garantiu a classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Eu acho que o Zubeldia, em primeiro lugar, acertou muito em levar uma escalação alternativa, né? Praticamente os reservas ali, porque apesar do Campeonato Brasileiro ter sido paralisado e o São Paulo ter, sim, um pouco mais de tempo de jogo, aquela reta final ali antes da paralisação, com muitas viagens e muito desgaste, realmente gerou uma fadiga além da conta, né, para os jogadores. Então, acho que vale a pena focar nos treinos e valeu a pena levar os reservas, porque o São Paulo fez um bom jogo, né, principalmente o primeiro tempo e o comecinho do segundo, e mesmo com os reservas ali, praticamente todo mundo reserva, garantiu a classificação. Falando especificamente do jogo, eu achei muito interessante a postura do São Paulo, especialmente no primeiro tempo, porque com a bola, para mim, pareceu que o São Paulo se posicionava quase que num 4-1-4-1. Então tinha a linha de 4 ali atrás com Moreira, Diego, Ferrarese e o Patrick. O Moreira, inclusive, mais um jogo muito bom, né? A gente espera que ele consiga ter uma sequência sem lesões, porque certamente vai ajudar muito o São Paulo. E aí, na frente dessa linha, eu enxerguei em muitas ocasiões o Luiz Gustavo como esse homem que vinha um pouco mais para trás para ter uma saída de bola, e na frente do Luiz Gustavo, mais uma linha de 4 ali que tinha o Eric aberto pela direita, o Nestor mais um pouco aberto pela esquerda e o Galopo e o Lucas centralizados. Achei que isso foi muito interessante porque deu uma dinâmica muito boa para o meio de campo pelos dois lados, né? São jogadores com características diferentes, o Eric e o Lucas são um pouco mais agudos, o Nestor e o Galopo um pouco mais técnicos, com um pouco mais de posse de bola. Então essa mistura com vários jogadores versáteis dentro dessa posição, ocupando a linha de meio de campo, eu acho que funcionou muito. Inclusive pode ser uma alternativa para os próximos jogos do São Paulo, mesmo trocando algumas peças, né? Ainda tem Michel, Ferreirinha, Luciano para entrar, né, nessas posições, mas eu acho que a ideia do Zubeldia em deixar esse meio de campo bastante móvel funcionou bastante, e o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. Criou muitas alternativas, poderia ter feito até mais gols, né? Alguns gols perdidos ali que, se fosse o Juan, meu amigo, cairia, né, a internet, mas faz parte também, não comprometeu o resultado, né, do jogo, né, ainda bem. Então o São Paulo se portou muito bem, criou muitas chances e conseguiu fazer o placar. Eu senti falta de o Zubeldia ter levado para o jogo, por exemplo, alguns jogadores ainda da base. Poderia ter levado o William Gomes, o Henrique, o próprio Negruti ou o Iba para testar ali nessas posições. No segundo tempo poderiam ter entrado e certamente teriam entrado no jogo pelo resultado que o São Paulo já tinha construído. E nessa posição de volante, eu acho que é uma posição que o São Paulo tem que abrir muito os olhos. Poderia ter sido uma oportunidade para testar os garotos, porque o Pablo está machucado e tem uma previsão de retorno só daqui 2, 3 ou quase 4 meses. Então vai desfalcar o São Paulo por muitos jogos ainda, né? E depois tem a volta, até readaptar, pegar a forma física, etc. E o Bobadilla foi convocado pela seleção do Paraguai para a disputa da Copa América. Então, na prática, o São Paulo vai ficar na posição de volante somente com o Luiz Gustavo e o Alisson. É claro que pode usar ali o Galopo, o Michel, o próprio Nestor, mas não são volantes com as mesmas características. A gente sabe que o meio de campo vem sendo no futebol, não só no Brasil, mas internacional, a zona do campo ali de mais importância, não só para destruir a jogada do adversário, mas também essa construção rápida. O Zubeldia falou um pouco sobre isso, inclusive comparando com o meio de campo da seleção argentina na Copa do Mundo, né?
e fala justamente dessas posições, né, em como é importante que esses jogadores façam as funções, né? Quem puder ver a coletiva do Zubeldia, dá uma olhadinha aí, que ele fala, citando inclusive o Depou, o McAllister, né, a forma como ele enxerga os jogadores do São Paulo comparando com esses da Argentina, mas é um setor do campo que a gente vai estar muito desfalcado. Tem as voltas ali do Lisieiro e do Mendes, que estavam emprestados, né? Mas a gente ainda não sabe, não tem informação de como ou se o Zubeldia pretende testá-los, utilizá-los. Também se fala que o São Paulo vai atrás de um volante na janela do meio do ano para repor a saída do Pablo Maia, né? A perda do Pablo Maia por lesão, mas mesmo assim isso ainda vai levar um tempo. Eu acho que o São Paulo tem que antecipar um pouco esse processo, porque vai jogar praticamente um quarto do Campeonato Brasileiro aí sem o Pablo e sem o Bobadilla, e aí poderia ou já começar a testar o Negruti ou o Iba, ou testar os jogadores que voltam, porque vai ser uma posição carente e de extrema importância. O Alisson e o Luiz Gustavo com certeza não vão aguentar sozinhos essa sequência de jogos, além da questão de terem características muito diferentes aí dos outros volantes que a gente tem no elenco. Tirando isso, voltando para o jogo, acho que o São Paulo teve uma boa postura, caiu no segundo tempo, é verdade, porque dá aquele relaxamento natural, né? O placar já estava garantido, e mais uma vez um jogo em que a gente viu ali no time muitas chances perdidas, muitos gols perdidos. E falando dessa questão dos gols ali, especificamente no jogo contra o Águia, o André Silva perdeu alguns gols, algumas chances bastante claras, e o Galopo perdeu assim uma inacreditável. E eu queria trazer essa discussão dos gols perdidos mais uma vez para a figura do Juan. O Juan entra ali no finalzinho, ele faz um gol, né, que infelizmente depois é anulado. Eu gostei muito de ver a torcida no estádio reconhecendo o esforço do Juan depois do gol, gritou o nome dele, ele foi lá, beijou o escudo. É claro que momentos depois o gol foi anulado e isso impacta no placar, né? Em vez de 3-0 ficou 2-0, mas eu acho que essa cena, essa sensação do Juan ter seu nome gritado no Morumbi, provavelmente pela primeira vez na vida, ter ido lá, beijado o escudo, etc., acho que isso para ele, animicamente falando, em termos de moral, é muito importante. Eu bato nessa tecla aqui, porque eu acho que assim, o Juan é um jogador de 22 anos, tem sim algumas deficiências de finalização, que podem ser corrigidas e aprimoradas ao longo da carreira dele, mas na base ele era um bom finalizador. Então acho que a questão dele tem muito mais a ver com confiança do que com potencial. E sendo uma questão de confiança, quanto mais a torcida der esse apoio para ele, quanto mais a torcida acreditar nele, que ele possa ter essa evolução, e o Zubeldia já mostrou que vai dar chances para ele, eu acho que aumentam também as possibilidades dele conseguir se aprimorar e ajudar ainda mais o São Paulo. Não estou dizendo com isso que não pode criticar ou coisa do tipo, mas acho que a gente tem que sim ter um pouco de paciência e pelo menos no estádio, o sinal que a torcida ali do estádio deu ontem de gritar o nome dele e reconhecer mesmo com a anulação do gol depois, acho que isso foi um bom sinal e vai fazer bem para o Juan. Bom, como eu tinha falado, muito assunto nessa semana aqui, o Papo 10 de hoje bastante recheado. O São Paulo agora se prepara para enfrentar o Talheres na semana que vem, valendo a liderança do grupo da Libertadores, e vamos ficar de olho aí nos próximos dias, como o Zubeldia vai armar o time com um pouquinho mais de tempo também para treinar, e a gente vai estar no Morumbi na quarta-feira que vem, prestigiando esse jogo e torcendo muito para que o São Paulo vença e consiga a liderança do grupo, que é de extrema importância para a sequência da competição. Beleza? Um abraço, bom final de semana para vocês, tamo junto!